Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer em recebê-los aqui hoje. Sou o Dr. Antônio Celso Abrão Branisso, do escritório Abrão Branisso Advogados e do escritório Branisso Branisso. Tenho aqui comigo o Dr. Antônio Branisso Sobrinho, vai fazer esse workshop junto comigo hoje. A gente vai falar sobre a reforma tributária, né? O Dr. Branisso aqui foi delegado da Receita Federal. Quer falar um pouquinho da sua trajetória? Quer se apresentar? Boa noite a todos. Que maravilha, né? Podemos falar agora de um assunto que envolve a todos os brasileiros, né? Que é a reforma tributária do Brasil. E essa reforma tributária do Brasil, ela já aconteceu, ela está sendo implantada agora. E a gente tem uma visão de que essa reforma tributária ela vai ser muito importante para o Brasil. Ela vai permitir uma organização do sistema tributário brasileiro. Ela vai permitir uma organização do sistema tributário brasileiro, partindo-se do pressuposto de que é muito complicado cumprir com todas as obrigações tributárias do Brasil hoje em dia. É um dos sistemas mais complexos do mundo. Então, há uma promessa de que essa reforma venha para fazer uma melhoria na questão, principalmente, das obrigações contábeis e das obrigações acessórias, que são os preenchimentos de declaração, são todas aquelas obrigações de prestar informação para o fisco nos seus vários âmbitos, seus âmbitos federal, estadual e municipal. Então, é muito complicado no Brasil hoje andar na linha com o fisco. E a reforma vem justamente para tentar simplificar esse sistema todo. Entretanto, há um jabuti no meio disso tudo, né? Na verdade, há muitos jabutis, né? Eles estão sendo criados por aí, né? Mas é uma tentativa de facilitar a vida do empresário, o empresário que gera emprego para o país, o empresário que coloca a sua capacidade de capital em risco. Ele, então, assume todos os riscos querendo melhorar o país e gerar emprego e melhorar a situação do povo brasileiro. E para isso, então, foi feito um projeto de lei e apresentado no Congresso Nacional. Esse projeto de lei tentou simplificar toda a forma de tributação e obtenção das informações dos bens patrimoniais das pessoas aqui no Brasil. Nesse sentido, pessoal, da reforma tributária que vem trazer essa simplificação, há um risco também de aumento da carga tributária muito grande, e é sobre esses dois aspectos que a gente quer falar com vocês hoje, de uma maneira bastante sucinta, bastante objetiva, mas que traga alguma elucidação aí dessa matéria para vocês. Então vamos lá. Hoje, acho que como vocês sabem, no âmbito federal, a gente tem os seguintes tributos. A gente tem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. A gente tem o PIS, que é o Programa de Integração Social. A gente tem a COFINS, Contribuição por Fim Social. E a gente tem o Imposto de Renda. São 4 tributos, se eu não esqueci de nenhum, né? No âmbito federal, que compõem aí a arrecadação federal das pessoas jurídicas, basicamente. Imposto de renda também incide para a pessoa física, ganho de capital. No âmbito estadual, a gente tem o ICMS e a gente tem o ITCMD. O ICMS é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, que é incidente aí no giro de mercadorias que a gente tem no nosso dia a dia. E o Imposto sobre Serviço é de âmbito municipal e ele é incidente sobre as prestações de serviço. E o ITCMD, desculpa, o ITCMD é estadual, o Imposto de Transmissão, o ITBI
ele é do âmbito municipal, que não é causa-morte nem doação, é na transferência de bens imóveis, ITBI, que é do âmbito municipal também. Então, esse é o nosso quadrinho básico de tributos. A reforma tributária promete substituir a grande parte desses tributos por apenas dois, que vão se chamar IBS e CBS. É verdade. E nesse sentido aí, os deputados então aprovaram a instituição do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse IBS, ele vem, na verdade, substituir ou agregar o ICMS e também o ISS de prestação de serviço sob qualquer natureza, tá? Então, criou-se então o imposto denominado IBS. E também criou outro imposto, que é o da contribuição, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços também. Então, são dois, um é de âmbito federal e o outro estadual e municipal. Então, dessa forma, está se estruturando agora a operacionalização da exigência desses tributos. Então, imagine o seguinte, a gente está tendo uma substituição aí de, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5 tributos por apenas 2. Uma troca de 5 tributos por 2. Parece bacana, parece legal. O sistema vai funcionar no sistema de IVA, que é de Índice de Valor Agregado, que significa o seguinte, o Índice de Valor Agregado é o que você agrega de acordo com a etapa produtiva no seu produto. À medida que ele vem sendo melhorado, agregado, ele vai sofrendo uma tributação adicional, mas não em efeito cascata. Você aproveita o crédito da etapa anterior para a etapa que está ocorrendo o fato gerador agora. Isso vai ficar muito bem definido com a reforma. Antigamente corria-se o risco de pagar ICMS em cascata, ou outros tributos em cascata, tributo sobre tributo, bitributação. A gente já fez vários trabalhos no escritório para excluir PIS e COFINS da base do ICMS, por exemplo. Então, a promessa da reforma é acabar com essa bagunça. Entretanto, a gente tem uma alíquota de CBS, que é do âmbito federal, prevista de 9,3%. Não sei se está ali no slide, acho que não está, 9,3%. E a alíquota do IBS, que é o imposto que vai ter âmbito estadual e municipal, vai chegar a 18,7%. Ou seja, a soma dos dois tributos novos que a gente vai ter vão chegar a impressionantes 28%. 28%, até 28% de tributação nas operações existentes hoje no país. Qual é o problema? Imposto de renda não vai ser extinto, o imposto de renda continua. O ITCMD continua, o imposto de doação, o imposto de transmissão causa mortes, o ITBI continua. A contribuição social sobre o lucro líquido continua, que é um outro imposto que incide no âmbito federal. Então, nesse sentido, há uma preocupação muito grande com a cumulatividade desses dois tributos novos que vão ser instituídos, conjuntamente com o imposto de renda. E, inclusive, essa reforma tributária, ela prevê uma ampliação impressionante da base de contribuintes e das bases de cálculo. Um exemplo que a gente pode dar é na questão dos aluguéis de imóveis por pessoa física. Quem aqui conhece essa operação tão básica de você ter um imóvelzinho e você coloca o seu imóvel para alugar, para você ter uma receita de locação, e você pagava só o imposto de renda, só esse tributo, só o imposto de renda, fazer sua declaração todo ano, anualmente, aquele impostinho, muitas vezes conseguia até se livrar do imposto, não pagava. Agora, dependendo da situação, a pessoa física também vai ser contribuinte do IBS e do CBS,
concomitantemente com o imposto de renda. Então, vai somar o imposto de renda e o IBS e o CBS. Então, o risco de aumento expressivo da carga tributária que a gente tem é muito grande, é imenso. E essa é uma preocupação que a gente tem aí com a nossa sociedade a partir do ano que vem. Esse aspecto abordado pelo Dr. Antônio Celso, da ampliação da base de contribuintes, ela é bastante preocupante, porque ela tributa todas as operações realizadas por pessoa física e por pessoa jurídica. Então, elas serão tributadas com base nesses dois tributos, que é de âmbito estadual e âmbito federal, mais os outros ainda existentes. Então, essa carga tributária, estamos presumindo que lá para 2033, que fecha todo esse processo de reforma tributária, ela vai trazer um peso tributário muito grande para as pessoas no Brasil. Então vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem aqui conosco hoje aqui o Fernando, que é psicólogo. O Fernando, ele faz os atendimentos dele, ele recebe lá os pagamentos dos pacientes dele e basicamente ele tem imposto de renda para recolher. E provavelmente o Fernando, é uma dedução que eu tenho, o Fernando recolhe o imposto sobre serviço dele na modalidade fixa, uma vez ao ano, só no começo do ano. Estou errado? Ou você recolhe imposto sobre serviço sobre cada nota fiscal emitida? Na verdade, eu não faço o procedimento tão correto, né? Então nem ISS o Fernando recolhe. Nem na modalidade fixa e nem na modalidade de nota fiscal por nota fiscal. Então, olha que bacana que é para o Fernando, psicólogo, hoje. Ele recebe lá a receita dele e ele só é tributado pelo imposto de renda. E ele tem várias jogadas a serem feitas na declaração de imposto de renda dele. A tributação dele é muito pequena. A partir do ano que vem, o Fernando vai ser tributado em imposto de renda, CBS e IBS. Ele vai ter 3 tributos para lidar agora. E adicionalmente, a lei também está trazendo a Lei Complementar 214, né, que é a lei que está instituindo essa mudança no ordenamento tributário brasileiro, está trazendo também mecanismos para se evitar a sonegação de tributo, cada vez mais eficientes, fechando o cerco do contribuinte, identificando todas as transações e evitando com que se ocorra qualquer situação de evasão fiscal, até mesmo de elisão fiscal, com a tecnologia existente hoje. O Pix, por exemplo, é uma prestação de informação em tempo real para o fisco, em segundos, instantes. Então, a grande preocupação que nós temos com o ordenamento a partir do ano que vem é justamente com esse aumento expressivo da carga tributária. A exemplo do psicólogo que a gente deu agora, os aluguéis também. O tiozinho X lá, ele tinha um aluguelzinho dele para ele sobreviver, 1, 2, 3 casinhas, até 4 casinhas. Tem bastante gente que vive de aluguel, né? Que construiu a vida para receber aluguéis na aposentadoria. A pessoa ela tem 10 imóveis, ela já está correndo o risco de pagar imposto de renda, IBS e CBS nessa operação de recebimento de aluguel. Então, a gente não sabe ainda exatamente qual que vai ser o impacto no bolso do cidadão brasileiro a partir do ano que vem. Também, no caso das pessoas que têm um imóvel, uma casa onde ele vive ali, hoje a prefeitura estabelece o valor para a cobrança desse IPTU, que é o valor venal. A partir de agora, vai ser o valor de mercado. Pode até ser adotado esse valor de mercado. Então, se você tem uma casa com valor venal aí de 50 mil, 100 mil reais, provavelmente o valor de mercado é de 200 mil, 250 mil. Então, a tributação pode chegar até esse valor de mercado aí e vai afetar muita gente. Alguém aqui já comprou e vendeu carro usado? Não, sem ser tirado da concessionária, alguém já fez essa operação aqui? Comprar um carro usado? Qual que era a tributação nessa operação, vocês lembram?
praticamente zero, né? Eventualmente você poderia ter um ganho de capital, mas muito difícil, porque é difícil você comprar um carro mais barato e vender ele mais caro. A não ser que você compre no leilão. A tendência é você vender mais barato do que você pagou, porque vai tendo a depreciação do veículo. Então, a gente basicamente não existia nenhuma tributação, nem ICMS, porque era uma operação de pessoa física para pessoa física, não é loja de carro. Então, era uma operação assim limpinha, né? Que passava distante do radar da Receita Federal. Pois essa situação vai mudar a partir do ano que vem. Até na transação de venda de bens móveis e imóveis também, usados vão sofrer incidência de IBS e CBS, o que é um caráter bastante inusitado, né, para nós brasileiros acostumados há tanto tempo a fazer determinados negócios que passavam longe do radar da Receita Federal. Agora tudo vai passar no radar da Receita Federal, até compra e venda de cadeira. Uma cadeira usada no LX, pela previsão legal, não sei se vai ter como o governo controlar tudo isso, mas pela previsão da lei, até uma cadeira vendida no LX vai ter tributação de uma pessoa física para outra pessoa física. Hoje fica muito fácil para o governo controlar as pessoas, porque hoje o pagamento ele não é feito através de uma nota de dinheiro, ela é feita através de um registro nos sistemas que o governo tem. Por exemplo, o Pix, você passa um Pix para outra pessoa, você não está mandando dinheiro, você está passando para ele um valor. E aí o governo sabe de todas essas informações, porque os bancos são obrigados a informar para o COAF. O COAF é um órgão que acompanha toda a movimentação financeira das pessoas. Então, o banco tem que informar mensalmente um valor, tem um limite lá, hoje tem um limite. A partir de agora, provavelmente será todas as operações, que o governo busca tributar todas as operações. Então, acreditamos aí que vai ser o momento que a população brasileira vai precisar se adaptar a uma nova vida aqui no Brasil. Uma outra questão interessante que está vindo com a reforma tributária é o split payment. O split payment é uma forma de arrecadação imediata por parte do governo, no momento que você fizer a compra. Temos um outro parceiro cliente aqui, o Patrick, com o supermercado dele. A pessoa vai fazer uma compra no supermercado dele, vai passar na maquininha no cartão de crédito. Ele vai ter um sistema no caixa dele que imediatamente já vai fazer o repasse do tributo para a União, que vai fazer a gestão do IBS e do CBS por um comitê, um fundo gestor. Então, essa é uma novidade trazida pelo sistema, no caráter de IVA, Índice de Valor Agregado, ou seja, o Patrick aqui, no caso dele, ele vai poder aproveitar os créditos que ele tem da compra de mercadorias que ele vende nos estabelecimentos dele, mas é uma novidade trazida o split payment, que no momento da compra não vai depender nem da declaração do contribuinte, da empresa contribuinte. O tributo automaticamente já vai para o caixa do poder público, do fisco. Uma outra coisa também interessante é o cashback para pessoas físicas de baixa renda, com renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo nacional. Então, a pessoa de baixa renda, ela vai ter direito a 100% de crédito da CBS e 20% do IBS sobre compra de botijão de gás de 13 quilos e consumo de energia elétrica, gás natural, água, esgoto e telecomunicações. 20% da CBS e 20% do IBS para demais produtos e serviços. Você tem uma ideia de como vai funcionar esse cashback aqui ou ainda não sabe? Nesse momento, nós ainda não temos informações de como realmente vai funcionar esse cashback. Tá? O que nós estamos aguardando é a manifestação do poder público
municipal, estadual e federal, e do Distrito Federal também, tá? Acerca de como vai organizar esses sistemas, tá? Organizar o sistema para recepcionar as informações. A partir daí, deve sair regulamentação através de instruções normativas dos órgãos aí do Estado, da Prefeitura e também do âmbito federal. Aí sim nós vamos ter isso com uma clareza maior, mas até o momento ainda não temos isso, tá? Mas com certeza o governo vai controlar tudo, até a respiração das pessoas vai ser controlada, viu? Outro aspecto que também continua sob análise da gente é o imposto seletivo. Também o governo está criando esse imposto seletivo. O imposto seletivo, hoje nós temos aí um imposto sobre bebidas, por exemplo. E esse imposto seletivo hoje é aquele que faz mal à saúde e ao meio ambiente. Aí terá também alíquotas diversificadas, diferentes. Pessoal, até aqui, se vocês têm alguma curiosidade, alguma dúvida, querem fazer uma pergunta, podem ficar à vontade, tá bom? Esse sistema todo CBS e IBS é a partir de 26 já? Fernando, é assim, vai ter um período de transição. Em 2027, eles ainda não vão incidir nas suas alíquotas cheias. Vai haver uma incidência simbólica de 0,1% do IBS, se eu não me engano, e acredito que a partir de 2028, uma alíquota também de 0,1% do IBS. E por que vão ser essas alíquotas simbólicas, que inclusive vão ser compensadas com outros tributos? Elas não vão nem sequer onerar 0,1% a mais as operações. Elas são operações teste para o contribuinte começar a se adaptar. Então, aqui voltando ao quadrinho aqui, aqui em 2026 é um ano teste de CBS e IBS. A CBS vai ser cobrada 0,9% e o IBS 0,1%. Então, aqui em 2026 vai ser um ano teste, CBS a 0,9% e IBS 0,1%. E isenção para empresas que cumprirem com as obrigações acessórias. Então, qual é o objetivo da Receita Federal, do Fisco, nesse ano de 2026 que vai entrar? É treinar a população, treinar os contribuintes. Não vai existir ainda a incidência para valer dos tributos. Em 2027, cobrança da CBS reduzida em 0,1%. Ela vai para 99,9%. Aqui já começa. Aqui ela já começa a ser cobrada. Vai vir a extinção da PIS e COFINS em 2027 e 2028, redução a zero das alíquotas de IPI e o início do imposto seletivo, que é o imposto que o Dr. Branisso aqui comentou, incidente sobre operações que lidam com produtos nocivos ao meio ambiente e nocivos à saúde. Tem uma gama aqui, uma lista de produtos, cigarros, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, enfim, tem uma listinha de produtos aí que vão incidir um imposto seletivo que, se eu não me engano, vai ser a ordem de 20%. Então, você imagina, a gente continua sendo um estado muito pesado, né? 28% de IBS e CBS, 20% de imposto seletivo, mais até 45% de imposto de renda, que é no caso dos bancos, né, que tem alíquota elevada e contribuição social sobre o lucro líquido. A gente continua com uma carga tributária pesadíssima. Taxa de importação, que é uma ótima pergunta, Patrick, porque o imposto de importação também não vai acabar. Então, se você importa um bem que hoje você tem imposto de importação e o ICMS, na importação regular, não na importação simplificada, mas você vai passar a ter também a CBS e o IBS, agora conjuntamente com o IPI. Interessante esse aspecto da importação de um produto, porque a base de cálculo do imposto, ele tem lá IPI, ICMS, agora vai ter o IBS e a CBS. Então, vai aumentar para todos os produtos importados também. Vamos lá então, pessoal. Aqui em 2029, o início da transição do ICMS e do ICS para o IBS.
Então, ou seja, em 2027 e 2028, a gente ainda vai ter ICMS e ISS acontecendo. 10% de IBS e 90% de ICMS e ISS. Aqui, vocês conseguem observar, 10 e 90. Em 2030, 20 de IBS, 80 de ICMS e ISS. 2031, 30% de IBS, 70% de ICMS e ISS. 2032, 40% de IBS, 60% de ICMS e ISS. Então, vocês imaginam como é que vai ficar a cabeça do brasileiro aqui, nessa transição, tendo que fazer declaração de tudo isso daqui, porque aqui nesse período de transição vai ficar, nos parece, vai ficar um pouco mais complicado ainda do que já é hoje, né? Que vão aumentar as declarações. Só a partir de 2033, com a vigência integral do novo modelo e a extinção do ICMS e do ISS, é que há uma esperança, uma luz no final do túnel, que realmente o sistema tributário brasileiro fique menos complexo. Alguma pergunta que vocês têm para fazer por aqui? O que você quer dizer, deixa eu tentar traduzir sua pergunta. Você quer dizer que vai ter menos espaço para se fazer planejamento tributário? Sim, aparentemente sim, mas diante das regras da Lei Complementar 214, são 541 artigos, e as várias e extensas hipóteses de incidência, fatos geradores, diferentes descrições de como que os tributos vão acabar acontecendo, e pela altíssima carga tributária que vem por aí, a gente vislumbra que a possibilidade e a necessidade de se fazer planejamento tributário, se não ficar igual, vai até aumentar. Eu vou dar um exemplo para você, Patrick. Uma pessoa física, eu vou pegar um exemplo simples, uma pessoa física, a partir da implementação aqui da Lei Complementar 214, como eu já mencionei agora no começo, vou repetir aqui para as moças, para elas saberem o que a gente falou, a pessoa física, a partir da reforma tributária, vai passar a ser possivelmente contribuinte de IBS e CBS quando recebe aluguel, por exemplo. Hoje, o único imposto incidente quando a pessoa física recebe aluguel é imposto de renda. Vamos tirar do exemplo aí a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela é geralmente lucro presumido nessa modalidade, então ela tem imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Hoje, a pessoa física só tem imposto de renda. A pessoa física vai passar a ter imposto de renda, IBS e CBS. Ok? Vai aumentar a carga tributária. Mas vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho mais aqui a legislação. A pessoa física que vai ser contribuinte de IBS e ICBS é somente aquela que tem 3 imóveis locados e ofere R$240 mil de aluguel ao ano. Então, 20 mil por mês e 3 imóveis. Quem tem 3 ou mais imóveis e recebe mais de R$20 mil de aluguel por mês, já é, como pessoa física, contribuinte do IBS e da CBS. Então, Patrick, você vê espaço aí para algum planejamento tributário? Eu vejo. Muito espaço. Ou então a maneira como as holdings de aluguel vão se estruturar. Holding de aluguel também vai ser contribuinte de IBS e CBS. Então, dadas as inúmeras exceções que são previstas na legislação, o espaço para planejamento tributário, a gente acredita que vai ser até maior agora. Tem itens da cesta básica que vão continuar com a alíquota zero. Tem alguns artigos aqui. Então, é interessante que esses estudos, para se pagar menos imposto, eu acredito que eles vão continuar e vão ter que buscar alternativas, porque a tributação ela vai aumentar muito. E com esse aumento, todos querem pagar menos. E vai buscar na própria legislação os caminhos para fazer esse planejamento tributário que o pessoal conhece aí. Tá? Então, acho que isso vai ser de suma importância, tá ligado a profissionais da área com conhecimento para administrar bem os seus bens e pagar menos imposto. Né? Eu enxergo que com esse aumento elevado de impostos que a gente vai ter, vai aumentar os impostos, mas ao mesmo tempo também
acabar o imposto que fica. Sonegação? Não, sonegação vai acabar, né? Ninguém vai conseguir sonegar mais, porque eles vão estar fechando o cerco. Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil de sonegar, mas eu falo assim, da pessoa não ter condição de pagar. Ou diminuir o consumo, ou simplesmente não pagar e ficar com dívida ativa para a União. Vai ficar com tanto imposto que a pessoa vai falar, não tem condições de pagar, não vou pagar. Isso já acontece hoje, né? Não, isso que eu falo, isso vai aumentar, esqueci a palavra de termo para isso. Isso vai aumentar mais ainda. Vai. As pessoas elas simplesmente não pagar, porque não tem condições de pagar imposto. Um outro aspecto que também vai apertar bastante é esse aumento do imposto e a ampliação da base de cálculo, colocando as pessoas físicas para pagar mais imposto, elas não pagavam e consumiam mais. Então, vai diminuir o consumo. Elas vão viver em uma situação mais difícil. Porque nós, hoje no Brasil, nós não temos um poder de compra. Não temos. Nós sobrevivemos aqui, né? E com essa tributação alta, vai tirar ainda mais o poder de compra dessas pessoas que consomem o produto. Então, meios de fazer um planejamento tributário, todo mundo vai correr atrás, para pagar menos. Num estudo preliminar que a gente fez aqui na lei complementar, os alimentos destinados à cesta básica, eles vão ter alíquota zero de IBS e CBS, não vai ter incidência desses tributos. Nos demais alimentos destinados ao consumo humano, vai ter uma redução de 60% nessas alíquotas. Então, se a gente contar que as alíquotas efetivas mesmo de IBS e CBS vão ser de 9,3% para CBS e 18,7% para IBS, que dá um total de 28%, a alíquota para os alimentos vai ser de 11,2%, com redução de 60%. Um dado interessante aqui também que eu gostaria de mencionar. O Patrick falou sobre planejamento tributário. Por tudo que indica na Lei Complementar 214, existe previsão legal expressa sobre isso. Pode ser que haja algum tipo de mudança, algum tipo de adendo ou jabuti na lei até lá, mas as empresas inscritas no Simples Nacional não vão ser contribuintes de IBS e CBS. Então, partindo-se desse pressuposto, empresas inscritas nessa modalidade de tributação vão ter um ganho competitivo muito grande. Elas vão ter uma importância muito grande, e aí, nesse sentido, Patrick, voltamos a falar de planejamento tributário novamente, né? Uma família como a sua, que tem algumas empresas, pode ser que abra um CNPJ no nome de uma pessoa, um outro CNPJ no nome de uma outra pessoa, um outro CNPJ no nome de uma outra pessoa, para tentar escapar dessa carga tributária, um planejamento tributário, para se reduzir o impacto da carga tributária. Se for a empresa do Simples Nacional, ela vai ser isenta de CBS e de... IBS e CBS. Mas de qual segmento? Do comércio? De todos. Até prestação Até de para serviço? o serviço que eu estava lendo, que vai ser bem A alto. minha área é essa e eu vi que vai mudar Vai ser de bem 5 a alto. 6 para 28%. 28. Sim, o que tem que ser analisado... O que ganha aí? É a prestação de serviço ou é o Simples Nacional? Então, o que tem que ser analisado é se o seu CNAE, o Código Nacional de Atividade Econômica, pode ser registrado no Simples Nacional. Esse é o primeiro ponto. Se pode ser registrado, de acordo com a previsão da lei complementar, não vai incidir IBS e CBS nas operações conduzidas por essas empresas do Simples Nacional. E também pode ser que mude alguma coisa em relação ao Simples Nacional. Sim, pode ser. Não é impossível. Vai ser extinto. Não dá. Na nossa ótica, não dá para extinguir o Simples Nacional, porque 90% das empresas do Brasil estão inscritas no Simples Nacional. É a modalidade de tributação mais utilizada pelos brasileiros. E o brasileiro, de maneira geral, não tem condição de migrar para um sistema mais complexo de contabilidade, de apuração de fatos geradores e declarações para o fisco. Fica muito complicado. Eu fiquei preocupada que eu até falei com minha contadora, eu vou vender as empresas. Você tem... Vou pagar 28%. qual é a sua atividade econômica? Eu tenho loja de uma franquia que chama Sobrancelhas. Sim, Eu tenho no Colinas e no Cetervale, a prestação de serviço de estética. sim. E aí você paga o imposto sobre serviço, então, sobre o seu faturamento. Que é 5, 6%. Né? Sim. E aí os funcionários são
E 28% eu vou embora, né? É complicado. Aí eu fiquei esperançosa com esse assunto do Simples Nacional, né? Mas fiquei em dúvida, né? O que vai mandar, o Simples Nacional ou o imposto da prestação de serviço? O imposto da prestação de serviço ele vai ser extinto, né? Aqui em 2033 vai haver aqui uma transição, mas vamos ver se vai haver alguma diminuição na alíquota do imposto do Simples por conta disso, porque o imposto sobre serviço ele está dentro da alíquota do Simples, né? Você paga uma alíquota de Simples de X%, e quando você abre a alíquota do Simples tem um monte de tributo lá dentro, né? Que faz uma distribuição. No final das contas mesmo, a gente quer saber quanto é que a gente vai pagar. Sim. Então, assim, dependente do nome do imposto, se ele mudar de 5, 6 para 28, qualquer nome que seja ele, né, que o governo fala que é para facilitar, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas para mim não vai compensar. Qual que é o seu nome? Mari. Mari, até segunda ordem não há previsão legal de incidência de IBS e CBS no Simples Nacional. Isso é textual na Lei Complementar 214, fala-se algumas vezes, inclusive, não é uma vez só. Tem mais de um dispositivo legal contido na lei que fala sobre a não incidência de IBS e CBS nas operações das empresas inscritas no Simples Nacional. Não especifica. Não. O KNAI é uma outra situação, né? As empresas optantes pelo regime de tributação simples, ela pode ser prestadora de serviço, ela pode ser comércio e pode ser indústria também. Depende do nível de faturamento dela. Hoje a gente está com um faturamento aí em torno de 4, 5 milhões ano. Então, esse faturamento aí é que vai definir se ela pode continuar sendo simples ou não. E o KNAI também. Tem alguns KNAIs que não permitem que a empresa seja do simples. Comércio de imóveis, por exemplo, não pode ser simples. Tá? Antônio, tem um caso, por exemplo, da minha loja de brinquedos que você conhece. Ela é uma EPP inscrita no Simples Nacional. A princípio não vai ter alteração, né? Eu pago alguma coisa por 6% ao mês. Isso. Vai manter isso aí. A princípio vai manter. O que a empresa do Simples vai continuar numa sistemática similar que acontece hoje, a empresa inscrita no Simples Nacional não vai poder se apropriar dos créditos de IBS e CBS dos produtos que adquire. Então, se na sua loja de brinquedos você adquire produtos que já vêm com uma carga de IBS e CBS na nota fiscal, esse crédito vai morrer em você. Você não vai conseguir se apropriar deles. Entendeu? Então, mais uma vez aí, Patrick, um cenário para planejamento tributário. Vale a pena ser simples ou não vale a pena ser simples? Porque apesar do IBS e CBS não entrarem nessa sistemática, também não vai se aproveitar os créditos da compra de mercadorias. É um impacto menor no seu caso de imposto sobre serviço, porque você não toma crédito no serviço, né? Toma muito pouco. Se você compra lá algumas ferramentas para fazer a sobrancelha, se você compra alguns insumos, né, você tem muito pouco crédito na sua operação, né? Porque você fornece serviço. Exatamente. Achei aqui o artigo 143 fala das alíquotas reduzidas a 0. E os produtos hortícolas, frutas e ovos, Patrick, vão ter a alíquota reduzida a 0. Hã? Vai continuar zero. Vai continuar zero. Vocês têm mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade, viu, pessoal? Estou procurando aqui mais algumas coisas na lei. Eu tenho uma pergunta. Eu sou advogada, minha área de especialização é voltada para médicos, dentistas, profissionais da saúde. Como que essa reforma tributária vai impactar diretamente profissionais que têm clínicas de imagem, tem essa questão um pouco da equiparação hospitalar também, né, para algumas clínicas. Sim. Vai ter algum impacto direto para eles ou não? É uma excelente pergunta até, inclusive, porque as clínicas médicas hoje, principalmente quando elas têm sócios que são só médicos, você deve lidar com essa situação que eles pagam o imposto sobre serviço na modalidade fixa, uma vez ao ano só em janeiro, uma alíquota simbólica, né? Quando não é um hospital, quando só é uma clínica médica.
Então, basicamente, essa clínica médica tem incidência de imposto de renda, é lucro presumido, tem uma alíquota aí de por volta de 12 ponto alguma coisa por cento, né, que é a tributação. Com a eliminação do PIS e COFINS e o surgimento do IBS e do CBS, vai passar a incidir uma alíquota de 28%, com redução de 60% também. Aqui, ó. Vou até procurar o artigo para falar para você. Então vai pagar mais ou menos 12%, né? Ó, saúde é o anexo 3. É o anexo 3 da Lei Complementar 214. Redução de 60% nas alíquotas de IBS e CBS sobre serviços de saúde. Logo, tem aqui uma alíquota que eu achei aqui. Acabei de falar para vocês, 11,2%. Então, além do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, vai haver um acréscimo aqui de 11,2%, é a estimativa que vai se acrescer. Então, estima-se que a tributação vai aumentar. Não vai aumentar, não vai dobrar, mas ela vai aumentar de uns 12%, por volta de 12%, que é hoje, para uns 16%, 17% por aí. Então, vai ter um acréscimo, sim, de basicamente uns 5% na tributação. Uma estimativa. E aí é para qualquer segmento da saúde, né? Não é especificamente assim, para clínicas que fazem cirurgia, que tem espaço para fazer pequenas cirurgias, clínicas de imagem. Qual que é o seu nome? Júlia. Júlia, a priori, pelo que está aqui na Lei Complementar 214, não há essa distinção. Porque eu sei que há essa distinção hoje, porque principalmente quando a empresa vai ser um hospital, ela tem uma modalidade de tributação diferente, né? A base de cálculo não é 32%, é 8% no lucro presumido. Então, agora, de acordo com a Lei Complementar 214, não há essa distinção. A redução de 60% das alíquotas de IBS e CBS foram padronizados para serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, medicamentos, dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência. Alguns dispositivos médicos vão ter alíquota zero. Mas ele não descreve, por exemplo, quais são esses dispositivos? Descreve, no anexo descreve. Se você quiser consultar, existem 2 tipos de anexo para algumas atividades. Aquelas que vão ter IBS e CBS reduzida a 60%, redução de 60%, e aquelas com alíquota zero. Então, tem medicamento com alíquota zero, tem produtos de cuidados básicos da saúde menstrual, produtos hortícolas, frutas e ovos, como eu já falei, automóveis de passageiros adquiridos por pessoa com deficiência ou com transtorno do espectro autista, que isso já tem hoje isenção de imposto de renda e ICMS, então vai continuar. Automóveis para táxi, enfim. Então, pelo que a gente lê, houve uma equiparação nessa redução da alíquota para esse setor. Em relação a essa questão da equiparação hospitalar, que algumas clínicas elas são contempladas com essa possibilidade, vai ter alguma modificação ou não entraram tanto nesse mérito? Não, vai ter uma modificação porque a instituição dos novos 2 tributos é para todo mundo, inclusive ampliou-se a base de contribuintes, né? Quem não era contribuinte antes de tributos como PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, agora saem esses tributos, contribuição social sobre o lucro líquido continua. Saem esses tributos aqui, IPI, PIS e COFINS, entra esses 2 e entra para a gente que nem era contribuinte desses antes, que é o caso que eu estou falando dos aluguéis de pessoa física. Ou então, antes de vocês chegarem aqui, se vocês forem comprar e vender um carro usado, você vai vender um carro usado para o seu cunhado, vai ter IBS e CBS nessa transação. De pessoa física para pessoa física. Não, vai seguir essa transição aqui. Mari, né? Vai seguir essa transição aqui, ó. Vai começar aqui em 2029, basicamente, aqui, ó. Uma dúvida agora tem nada a ver com a minha área de atuação. Teve com o meu marido, ele tem uma loja de carro. Você falou dessa questão de
Mesma coisa. Todo mundo é contribuinte de IBS e CBS agora. Todo mundo. Há aqui um artigo, eu não sei se eu transcrevi o artigo, que descreve, definição do fato gerador e do contribuinte. Vamos lá, é o artigo 3º, vou ler para vocês. Todas as operações que envolvam bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos. Está escrito assim na lei. Todos os tipos de serviço. É assim que está escrito na lei. Todos os tipos de serviço. Fornecimento. O que se entende por isso? Entrega ou disponibilização de bem material. Instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento ou disponibilização de bem imaterial, inclusive direito. Uma cessão de uma marca, por exemplo. Você tem o seu registro de marca, você vai fazer uma cessão de um registro de marca para outra empresa. Vai incidir IBS e CBS nessa transação de um bem imaterial. Uma marca é um bem imaterial. Quem é o fornecedor? Definição de fornecedor. Pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no país ou no exterior, que realiza fornecimento. Então, é todo mundo. Não está escapando ninguém. Adquirente. Quem é o adquirente? Aquele obrigado ao pagamento ou a qualquer outra forma de contraprestação pelo fornecimento do bem ou serviço. Qualquer tipo de consumidor é contribuinte. O intermediário é contribuinte. O destinatário é contribuinte. Entidades sem personalidade jurídica, incluindo sociedade em comum, sociedade em conta de participação, consórcio, condomínio e fundo de investimento. Isso é o que está no artigo 3º da lei, ou seja, todo mundo é contribuinte a partir de agora. Antônio, e no caso do consultório, será mais viável eu fazer toda essa parte, essa regulação por meio de pessoa física ou por meio de mais uma ME com Simples Nacional? Bom, você vai ser contribuinte do IBS e do CBS, independentemente agora da sua constituição jurídica, né? Se você vai trabalhar como pessoa física ou pessoa jurídica. O problema que você tem, se você continuar sendo pessoa física ou operar como pessoa física, é que a alíquota de imposto de renda continua sendo 27,5%. Então, você já sai em desvantagem por essa ótica, porque o imposto de renda vai continuar existindo. Então, se a gente pegar a alíquota máxima aqui do IBS e CBS e somar com o imposto de renda, a gente chega a impressionante 56%. Se a gente não contar aqui os redutores, as reduções, é muita coisa, é muito pesado. A tendência que se tem, Fernando, é que todo mundo migre para uma pessoa jurídica. Essa é a tendência, que é uma americanização da coisa. Estados Unidos já é assim. Você quer operar lá, você opera como pessoa jurídica. Ninguém opera como pessoa física. É tudo pessoa jurídica. Então, a gente segue essa tendência. Eu nem sei dizer para você o seu caso específico, porque não há um estudo pormenorizado agora, nesse momento, sobre o seu caso. Mas, de maneira geral, em linhas gerais, eu já diria para você que vai compensar ser pessoa jurídica, independentemente do estudo específico do seu caso. Eu acho que vai aumentar muito a movimentação de cédula. Vai voltar. Vai ser a única maneira. Vai ser a única maneira de escapar, né, Patrick? Pode ser. Se tiver cédula na praça. O consultor fala que o Banco Central parou de emitir cédula, mas tem muita cédula na praça aí que dá para a gente usar. Vai aumentar muito a utilização de cédulas agora. Então, você viu que é muito interessante a reforma tributária, porque ela vai mexer com a situação de todos nós, né? Seja aquela pessoa que só trabalha de empregado, simples, ou aquele que tem uma atividade, ela vai mexer com a vida de todos. Então, todos precisam buscar se atualizar para fazer encontrar um planejamento tributário aí para pagar o imposto devido, de acordo com a norma, de forma legal. Vai ter que fazer isso, viu? Uma outra dúvida que eu estava vendo, até no e-mail da contabilidade da minha mãe,
split payment. Eu só não entendi como que vai funcionar. Na minha forma leiga, assim, o que eu entendi? Eles vão colocar alguma coisa nas maquininhas? Como que vai ser essa retenção direta para o Estado? Isso mesmo. A gente estava falando sobre isso antes de vocês chegarem um pouquinho, te mencionou brevemente, o split payment vai ser um tipo de serviço que essa é um fator, inclusive, que nós, contribuintes, vamos ter que enfrentar. Toda essa adaptação sistêmica, né? Vai existir uma adaptação sistêmica à reforma tributária, com novas declarações, com novas formas de se apurar os registros contábeis e novas formas de arrecadação. Vai existir um sistema, que a gente até deu um exemplo aqui que o Patrick ele tem supermercado. Você vai chegar no supermercado, vai fazer sua compra, o valor da tributação daquela compra já vai para o cofre do governo imediatamente. E mesmo assim tem que declarar imposto PJ? Sim, com certeza. Não, sim. É presumível que as obrigações acessórias continuem existindo. Então, eu não acredito, Júlia, né? Eu não acredito que seja muito difícil de fazer isso hoje. Com o Pix, com a tecnologia, com a velocidade de informação, com troca de informação, com tudo amarrado, é muito fácil para o governo fazer isso hoje. É muito fácil. E pela ótica tributária, né, não pela ótica do contribuinte, pela ótica do fisco, é um sistema eficientíssimo. Tem muita coisa que o Brasil é eficiente, assim, e independentemente de se isso é bom ou se é ruim para nós, população. Mas tem muita coisa. O Pix, por exemplo, o Brasil é disparadamente... Hoje, nos Estados Unidos, até outro dia, eu tive empresa nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos já, para você fazer uma TED nos Estados Unidos era uma coisa impossível. Você precisava de uma empresa terceira, Fernando, para fazer um TED de um banco para outro banco para você. Você tinha que contratar uma empresa terceira para tirar o dinheiro desse banco e para colocar nesse outro banco aqui. Tinha um paciente dos Estados Unidos uns bons anos atrás, que era um rolê para ele transferir para mim. Ele tinha que pegar de um lugar, mandar para uma tal de Western Union, transferia para mim. Era bem complicado. Não é esse costume que a gente tem de fazer um Pix hoje em dia, já era fácil com o TED Doc, né? Era só até 5 horas da tarde. Você tinha que correr para fazer a TED naquele dia, para cair na mesma hora na conta, que depois das 5 horas já não conseguia mais. Aí agora veio o Pix, 24 horas. Mas outras coisas também, como a nossa declaração de imposto de renda, a maneira como ela é declarada, a maneira como ela é recepcionada pela Receita Federal. É um supercomputador da Receita Federal impressionante, que cruza dados assim no estalo de dedos. Eu não estou falando assim pela ótica se é bom ou se é ruim, mas é muito eficaz. Nesse ponto o Brasil é muito bom no que faz, né? O governo é muito bom no que faz nesse ponto. E essa questão desse meio de pagamento, isso vai ser direto na maquininha, ou para quando fizer o Pix, por exemplo, um cliente me contratou, ele vai fazer o pagamento dos meus honorários. Ali no Pix também vai ser descontado? Não vão ser todas as operações que já, inclusive existe essa previsão legal, que não são todas as operações que o fisco vai conseguir fazer esse split payment. Num supermercado fica mais fácil, porque tem emissor de cupom fiscal, é uma coisa mais corriqueira, todo dia, então já tem toda uma estruturação prevista. Mas você é advogado, nós somos advogados, a gente fecha um contrato, a gente depende da emissão de uma nota fiscal. Esse pagamento não é eletrônico ali na hora, né? A gente emite uma nota fiscal, então o cliente te paga o honorário por um Pix, é uma parcela hoje, outra parcela amanhã, depois é outra parcela no mês que vem. Então não é toda a operação que o fisco vai conseguir fazer o split payment, e há previsão legal para aquelas operações que ele não conseguir fazer o split payment. Tem um comentário. Até dezembro, 31 de dezembro, vai continuar funcionando o SAT, né? A partir do ano que vem vai migrar totalmente para o NFC. Não, você pode jogar fora. Pode jogar fora. Não, nenhum. Agora você direto emitir da nota fiscal direto no sistema. E a recomendação é não deixar para a última hora. Fazer isso agora. O SAT vai ser todos descartados. Uma pergunta assim, né? Capciosa. É ilegal dar desconto para o cliente pagar em dinheiro? Escrever lá? A terapia vai ser assim também. Não é legal. A terapia, quando mudar todo esse rolê, vai ser X no Pix, no cartão, e X no Mas o meu comércio é porta aberta, entra todo mundo, né? Daí assim, tem cliente que quer dar ordem. Não é fácil, não. O comércio assim, é todo tipo de cliente.
Até um tempo atrás não podia pagar, diferenciar um valor mais para cartão, mas agora pode. Exatamente. Na Leroy são um preço para o débito e outro preço para o crédito. Ah, tá assim no Leroy? Leroy tá. É. Aquele busca-busca também. Ah. Agora para dinheiro, eu não sei. É, como o Patrick falou aqui, até outro dia era proibido, né, pela ótica do consumidor. Agora não, ele eliminou essa proibição. Você tem que expor os dois preços, né? Deixar claro. Tem que deixar claro para qual o valor trocado no pagamento. É, porque tem cliente que eu já até imagino, tá sonegando. O que o fisco entende é que tem um preço da mercadoria. Ao dar um desconto condicionado, ele está perdendo a arrecadação. Então, é por isso que ele quer tributar pela integralidade do valor da mercadoria. Então eu tenho que cobrar mais do cliente. Tem que cobrar mais do cliente. Em tese, esse descontinho no dinheiro, na verdade, ele não é legal, digamos assim, né? Não, porque se o objetivo do seu desconto é não pagar o tributo, então ele já nasce ilegal, né? A intenção já nasce ilegal, né? Sem juízo de valor, se é mal ou se é bom, mas ele já nasce com a intenção do não recolhimento do tributo. Então ele já nasce ilegal. Aí você que tem loja em shopping, fica mais difícil você expor isso. Mas assim, vamos dizer, se para mim não vai mudar nada, tranquilo. Mas se mudasse para 28%, eu prefiro dar 10% de desconto para pagar no dinheiro. Sim. Mas também estou fazendo errado. É, mas vamos ver. Se for isso, tem que vender as empresas. Vamos ver como é que vai ficar, porque... Manicure, tudo que eu vendo, 50% é dela. Aí imagina, mais 28% do governo. É só para a empresa. É. Mas existem previsões legais também, Mari, são os redutores da incidência do IBS e do CBS, né? Então você vai poder deduzir os seus custos com o recolhimento. Isso também está uma previsão mais clara nessa reforma tributária, que antes era o regime do lucro presumido, por exemplo, que a gente sempre trabalhou com ele. Lucro presumido você não deduz nada, né? Você presume a tua base e recolhe. No Simples Nacional também, mesma coisa, você não deduz nada, você pega o teu faturamento e joga a alíquota lá. Inclusive tem um monte de comércio que não vale a pena ser Simples Nacional, né? Um monte. Prestação de serviço vale a pena? Prestação de serviço vale a pena, porque não tem custo com aquisição de mercadoria. Então a sua base é alta. Se você presta um serviço de R$500 lá no seu estabelecimento, o que você gasta para chegar nesses R$500 é pouco, comparado com o estabelecimento do Patrick, por exemplo. Ele vender lá R$500 de mercadoria, provavelmente ele gastou 300 ou até mais, 350, dependendo da margem. Então a margem dele é apertadinha. Mas ele não vale a pena ser simples, porque ele paga um imposto sobre o faturamento e não sobre a diferença da aquisição da mercadoria. Se é lucro real, né? É lucro real, porque o lucro real se apura. Venda online também vai. É porque assim, como eu compro muita itens de perfumaria, né? Insumos. O que eu estou querendo fazer? Montar uma loja online desses insumos que eu compro para eu comprar através de outros fornecedores mais baratos e ter os meus insumos mais baratos para mim. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu comprava para minha loja mais barato e também vendia online, sem, né, limite do município e tal. Muda muito ou venda online? Não, agora vai ficar mais determinante ainda, porque, como eu falei agora há pouco, a empresa do Simples Nacional não vai apropriar crédito de IBS e CBS. Então, provavelmente, vai ser mais interessante, não digo que é com 100% de certeza, mas é uma probabilidade alta, que você tenha uma empresa para prestar serviço, numa modalidade de tributação, e outra empresa para você fazer essa compra e essa venda de mercadoria. Porque aí você vai aproveitar os créditos da compra com o seu pagamento na venda. Porque se você for simples, você comprou, o teu fornecedor te vendeu com IBS e CBS na nota. Só que se você for simples, você não consegue se aproveitar desse crédito. Entendeu? O crédito morre. Então você pagou o tributo para ele. Ele tem lá ele te vendeu a cadeira, novamente usando o exemplo de cadeira, R$100, só que desses R$100 que você pagou para ele, 20 é IBS e CBS. Na verdade, o produto era 80. 20 ali é tributo. Você pode se creditar desses 20. Você pode, está aqui na lei. Ok.
Só que se você for simples, não. Aí você perde esses 20 e morrem para o governo. E aí talvez você não tenha competitividade, porque daí talvez um concorrente que venda o mesmo produto que você, ele criou uma modalidade de empresa que ele se aproveita dos R$ 20 da fonte e ele abate da base de cálculo na venda e ele tenha mais competitividade que você. É o que acontece com o produto de cesta básica comigo hoje. Eu tenho 7% de crédito de ICMS na cesta básica, especialmente no arroz e feijão. E muitos pequenos consumidores não têm. Então eu consigo vender o arroz mais barato do que ele paga. O crédito de ICMS? Acho que é o crédito de ICMS otorgado que entra para produtos básicos. E aí como é que você vende mais barato que ele paga? Como assim? Sim, eu consigo vender ele mais barato do que ele paga. Por causa que eu tenho 7% de crédito em cima de arroz e feijão. Ah, sim, sim, sim. E um pequeno comércio, por exemplo, não tem. Vai pagar o preço cheio. Então, às vezes, vamos supor, por exemplo, eu compro um arroz por 15, eu consigo vender ele a 14,50. Ainda tem um crédito. Ah, sim, sim. É um planejamento. É. Tem Sim. bastante conta. Então. Tem uma conta do lado. Com certeza. Mais alguma pergunta? MEI muda alguma coisa? Não. Não. Continua igual também pela previsão aqui. Sim. Mesma coisa. Ainda não foi votado, né, pelo MEI. Se vai aumentar o faturamento do MEI. Não foi aprovado. Está em 80 e quantos? Por ano? 80 e poucos mil, né? 88 Eu dou 6 mil e alguma coisa por mês, eu acho. Eu vi um boato que ia aumentar para 150 mil no ano que vem, que ia dar 12 mil e alguma coisa. Eu acho que dependendo do governo aumenta, porque o governo está aumentando várias bases de cálculo, né, de isenção. Não é difícil, não. Mas aí vai ajudar muita gente. É. Não tá. Sim. Quando eu estava fazendo algumas leituras, eu vi que agora vai ter um novo tipo de enquadramento de personalidade jurídica. Que é, eu não lembro agora o nome, mas existe isso mesmo com a reforma tributária ou não? Nessa lei, não li nada a respeito. Eu li a lei de cabo a rabo. A não ser que você esteja falando de algum outro projeto de lei que esteja em tramitação, que eu também não tenho acompanhado, mas aqui na lei complementar não traz nenhuma nova forma de constituição de pessoa jurídica. Não vi muita coisa. Que era uma coisa, é como se fosse um MEI, mas mais simplificado ainda. O que tem aqui é o nanoempreendedor. Esse daí. O nanoempreendedor. Deixa eu ver aqui qual que é a definição do nanoempreendedor. Será que ele está entre Que é aquela pessoa que tem uma renda muito, muito, muito pequena mesmo. Ele é menor que o MEI. Ele é menor que o MEI, mas não é o caso da maioria da população. Mas seria voltado mais para quê? Ó, tá aqui, ó. É mais uma forma de tentar ó, assim, não tirar, colocar todo mundo ali para o Estado ficar de olho? Ó, que não são contribuintes do IBS e CBS, o nanoempreendedor. Deixa eu pegar aqui a definição correta de nanoempreendedor. Você viu quanto aprendizado, né? Eu vivi uma situação na área de supermercado. O supermercado, ele comprava batata e colocava um preço de 20% de lucro. Isso. E ele, então, vendia aquela batata e emitia a nota. Só que, ao emitir a nota fiscal, ele não tinha exclusão, aproveitamento de crédito, porque a batata não tinha crédito, que era produto rural, então ele pagava ICMS de 18%. Ele não ganhava nada. Se ele considerar os custos de empregado, o custo do empreendimento dele, o custo do capital investido, ele tinha prejuízo e ele achava que estava ganhando dinheiro. Eu mostrei para ele que ele não estava ganhando. Ele precisava mudar aquela sistemática para ele poder manter o negócio dele. Ele pensa que está ganhando e não está ganhando. Né? Tá. Aqui a definição, Júlia, do nanoempreendedor é a pessoa que tem uma receita bruta anual até R$ 40.500. Metade do MEI. É metade. Então está em R$ 81 mil hoje. 40.500.
Não vão tributar. São nanoempreendedores, são isentos do IBS, do CBS. Pelo volume de receita que também, a gente já deduz que vão ser isentos do imposto de renda também, que acabou de ser votada a isenção até R$5.000 por mês. Então, 5.000 vezes 12 dá 60. Então, o nanoempreendedor aqui ele não é tributado em nada. Mas não chega a ser uma nova pessoa jurídica, Júlia. É só uma definição. Ele não precisa nem constituir CNPJ, nada. Mais uma informação para vocês aí, vai ter um cadastro imobiliário também, único, para todos os bens imóveis do país. Então, hoje a gente tem matrícula, né? Matrícula por cartório, tem um número de cada cartório tem a sua matrícula. Primeiro cartório de São José dos Campos, sua matrícula X. Segundo cartório de São José dos Campos, outra matrícula. Cartório de Jacareí, outra matrícula. Enfim, agora vai ter um cadastro, um número de identificação para cada imóvel no Brasil. Então, ele vai ter como se fosse um CPF do imóvel de base nacional. E isso vai facilitar o controle do governo na questão de o que é feito com esse imóvel, se ele recebe aluguel, se ele não recebe aluguel, se ele foi vendido, não foi vendido. O monitoramento vai ser muito mais fácil, porque hoje vocês imaginam como é que você integra todos os cartórios do Brasil com a Receita Federal. Você tem que ter um sistema de integração meio parrudo. Com esse cadastro único dos imóveis, isso vai ser no estado de dedo também, né? Porque cada imóvel vai ter já automaticamente uma integração com a Receita Federal. Do que está acontecendo com esse imóvel, vai ser muito mais fácil para a Receita Federal rastrear o que está acontecendo com esse bem. E em relação aos impostos de compra, venda de imóveis com a reforma tributária, como está? Você está falando do ITBI. Continua do mesmo jeito, com um adendo, com incidência de IBS e CBS. Eu acho que ela não viu a parte do valor venal para o valor real, né? Não. Isso, vai existir um valor chamado valor de referência, que é um valor de mercado. O Dr. Brandício aqui mencionou, agora há pouco, que vai ser um valor instituído pela União, de quanto que vale o seu imóvel. Então, vai ser um Deus nos acuda. Eu lembro que Jacareí, recentemente, coisa de 10 anos atrás, eu lembro que eu acompanhei esse movimento, o Jacareí teve um reajuste na base de cálculo dos imóveis. E a população ficou desesperada, porque tinha imóvel com valor venal de R$10.000 que passou para 150 mil da noite para o dia. Então, pode ser que seja um Deus nos acuda. A previsão é de que aumente muito a carga tributária em cima da gente. Não tem que pagar nada retroativo. Antes o imóvel era 10 mil, agora eles acham que é 50 mil. Não, se o imóvel continuar seu, não vai acontecer nada, mas se você transacionar o imóvel, aí sim, se você vender ele, se você transmitir a qualquer título, pode ser por doação, pode ser por herança, vai incidir IBS e CBS, porque vai ser calculado, né, a diferença do custo dele para o valor da transação. Então, além do ITCMD, vai ter ainda ter o IBS e o CBS? O IBS e o CBS. Então, assim, eu tenho alguns clientes que precisam fazer doação de alguns imóveis. Eu tenho que fazer esse ano? A doação pura e simples não vai ter incidência. Eu li em algum lugar aqui na lei que a doação pura e simples, sem contraprestação, não vai ter incidência de IBS e CBS. Mas, a exemplo do ITCMD, que ele tem uma faixa de isenção até X mil reais, e aí depois incide o ITCMD, é bom a gente ser prudente e talvez aguardar também se não vai haver uma incidência de IBS e CBS acima de uma determinada faixa, mesmo na doação. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês aqui. Eu vi que vai acabar a contribuição do PIS. As pessoas não vão mais receber PIS? Os impostos que tem dentro do quê lá? O PIS e COFINS, aqui, ó. Extinção PIS e COFINS aqui. E aí as pessoas não vão mais receber PIS?
Eu acho que a forma de pagamento vai ser diferente. Esse PIS que ela está falando é aquele é o PIS incidente na folha de pagamento, né? Isso, aquilo lá. Pode ser pouco, mas é um poderzinho de compra, né? É a economia girando. Claro, é um capital que está girando, fazendo movimentar a economia, né? Volume de pessoas, É, mas que as pessoas recebem lá no aniversário, né? Isso. Não sei como pessoas recebem. recebia, né? Isso aí não vai existir mais? Esse recebimento? Não, eu acho que vai ser mantido, mas esse benefício ele vai ser só mudado a estruturação de como ele vai ser pago. Vai estar dentro ali dos dois, né? Exatamente. Exatamente. Bom, é isso. Eu aqui, realmente, aqui, ó, o artigo 4º da Lei Complementar 214 não contempla a doação pura e simples como fato gerador de IBS e CBS, mas não custa ter algum tipo de prudência, né? Mas não está aqui. Ou seja, qual é o rol de operações onerosas que a gente encontra aqui? Compra e venda, troca ou permuta, dação em pagamento e demais espécies de alienação. Todas. Locação, licenciamento, concessão, cessão, mútuo oneroso, doação com contraprestação em benefício do doador, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive mercantil, e prestação de serviços. Então, ou seja, basicamente tudo e todos serão contribuintes. Qual artigo que é esse? É o artigo 4º. Rol de operações onerosas. E acrescentou direito. É. Uma situação do Patrick aqui recente, sorteio, artigo 5º. IBS e CBS incidem sobre o fornecimento não oneroso de brindes e bonificações. IBS e CBS incidem sobre fornecimento não oneroso de brindes e bonificações. Então, se o seu sorteio fosse o ano que vem, por exemplo, já ia ter isso aqui, esses dois tributos no momento da contemplação do prêmio. Será que eles vão fazer alguma coisa também para tentar dar uma Sim, quebrada? não, sim, eles estão muito de olho nas bets. Vai entrar tributação pesada nas bets, jogo de tigrinho, investimento em Bitcoin, criptomoeda, tudo já com a reforma tributária. Estão muito de olho nisso. O sorteio é para quem ganhar ou para quem faz? Para quem faz. Ele comprou o carro para ele sortear. É, Ele paga. ele paga porque, até de acordo com a lei, o ganhador tem que receber livre da Silva, sem ônus. Sem ônus. Então será que vai ligar para essas coisas, vai também dar uma... Claro que vai ficar para isso, né? É capitalização, né? Capitalização entra aqui. É título de capitalização. E aí entra certificado de barra de ouro? Ouro está em algum lugar aqui, eu vi a isenção, viu, Patrick? Não, porque Mas isso É. com a finalidade de dar suporte para o tesouro, né? Sim. Em algum artigo esse que... ano que vem. Sortear certificado de barra de ouro. Tem isenções. Bom, uma coisa que vale a pena falar para vocês também aqui, o artigo 257, o redutor de ajuste, que é um desconto fiscal que reconhece o que já foi pago no passado, na questão de imóveis, né? Estou falando de imóveis. Pelos imóveis que constarem no patrimônio do contribuinte, que é o que você perguntou, quando a reforma tributária entrar em vigor para o setor imobiliário, que equivale aí a o redutor de ajuste a um custo do imóvel, né? Então vão existir diversas variáveis para a gente poder apurar qual é o custo de aquisição do bem, para que a IBS, para que o IBS e a CBS incidam somente sobre a diferença. São redutores. Tem o redutor social também na locação do bem imóvel para uso residencial, R$ 600 de redutor social para reduzir a base de cálculo. E aqui vale a pena falar sobre o imposto seletivo, artigo 409, incidentes sobre operações prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Aqui tem uma listagem, veículos que são prejudiciais ao meio ambiente, embarcações, aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais,
concursos de prognósticos e fantasy sport. Fantasy sport é justamente essas bets, né? Então aqui, que vai ter imposto seletivo. Então o que eu estou vendo no movimento do governo, o governo não está indo contra a população se acabar com essas bets, né? A população está se acabando, já foi feito um estudo que bilhões, inclusive dinheiro de Bolsa Família, foi destinado para bet, as pessoas jogando, o governo está fazendo vista grossa e vai querer tributar. Eu acho errado, o governo deveria ter uma campanha, porque o povo brasileiro já é tão lascado, né? O povo já é tão sofrido, perde dinheiro para bet. Mas também tem outra parte, né? A gente não arruma funcionário, certo? O pessoal não quer trabalhar. Todo mundo ganha Bolsa Família, a gente chama 15 numa entrevista, vai um. Pois é, não está fácil. O governo deu resposta para isso aí, né? Eu sei que paga mal. Eu pago bem também. Tanto que se o meu virasse 28%, eu ia perder todas as funcionárias. Não, mas o Lula, Virar tudo CLT, o meu social media ali, a gente pegou esse vídeo aí, o Lula fala isso, que é um empresário que paga mal. Aí 1 minuto depois ele fala assim, mas eu também tenho aquelas pessoas que querem receber os dois, né? Tem os espertão que quer receber. Ele fala, o próprio Lula fala. É que no recorte ele não mostra, mas ele fala que tem a galera que quer receber os dois. mas tinha que dar uma cortada. Tem que ser temporário. Né? É. Mais perguntas, pessoal? Aproveita. Bom, se não, caso... Vai rolar. Eu não sei se vai rolar a partir de 2026, porque aqui a CBS e a EBS são simbólicas ainda. O ano que vem é 0,9 de CBS e 0,1 de IBS, com isenção para empresas que cumprirem com todas as suas obrigações acessórias. Essas alíquotas pequenininhas aqui, elas vão ser compensáveis com os outros tributos. Então é só teste. É só para treinar o contribuinte, treinar as empresas, se acostumar com as obrigações acessórias. Então, uma vez que elas não são incidentes ainda, não é em 2026 por decorrência lógica. Então vai ser aqui, aqui 2027 começa a CBS e aí a IBS começa aqui em 2029. Então, você pode se preparar para de 2027 em diante para esse valor novo do imóvel, porque daí já vai ter a incidência dos dois tributos, mas com os redutores previstos em lei. Deixa eu entender, então, essa questão do período de teste de 2026, então as empresas que cumprirem essas obrigações acessórias não vai ter incidência do 0,9 e 0,1. Não, pelo que eu entendi da leitura da lei, vai ter incidência, mas as empresas vão ser autorizadas a compensar esses tributos com os tributos existentes hoje. Então, por exemplo, no caso da minha mãe, ela paga o simples e aí depois vai poder ser compensado, então, esse 0,9 e 0,1 no simples. Simples não vai ter incidência desses dois tributos. Para quem é lucro presumido, por exemplo, se eu não me engano, a compensação vai ser com COFINS. Isso mesmo. Está aqui, artigo 348. IBS e CBS poderão ser compensadas com PIS e COFINS. Então, quem é lucro presumido ou lucro real vai pagar essa alíquota simbólica e vai compensar com PIS e COFINS. Então, quem cumpre com a obrigação acessória acaba ficando isento da alíquota zero. O aspecto que eu gostaria de falar é que o governo instituiu essa alíquota simbólica aí para que ele tenha uma noção de quanto as pessoas pagariam com base na base de cálculo e estimar a receita dele para o Tesouro, porque ele também não tem certeza se a reação da população vai ser uma reação negativa. Então ele faz isso aí que ele estima. Você põe 0,0 não sei o que lá, deu tanto. Quanto que isso daria com a alíquota cheia? Então daria para custear a máquina pública, que é essa que o governo quer. É um estudo, então ele vai acompanhando, né? Porque essas alíquotas de referência que eu falei para vocês aqui, 9,3 para a CBS e 18,7 para o IBS, que somadas as duas vão dar 28%, é uma alíquota de referência.
Não significa que o Estado seja obrigado a adotar essas alíquotas. É que como a gente conhece muito bem o Estado brasileiro, a tendência dos estados e municípios que falarem, não, eu quero a alíquota máxima, beira 100%, né? Beira 100%. Então há aí uma possibilidade, não vai ser 18,7, não, vai ser 13. A gente sabe que é improvável, né? A gente sabe que é improvável. Então isso que ele está falando aqui, esse estudo, haveria até essa disponibilidade de fazer essa mudança. O teto é esse. O teto é 9,3 e 18,7, a ordem total de 28%. É isso, pessoal. Eu também tenho um micromercado de condomínio. Isso vai mudar alguma coisa? Vai. Dependendo da sua, se é simples lá ou não. Não, é simples, né? Lá é simples? Lá é simples. Não, então não vai mudar, não. É simples da área do comércio. Então não vai mudar. É você que vende para você mesmo? Então, assim, É de uma PJ sua que vende para essa PJ do Simples lá? É? Então vai rolar algum planejamentinho tributário, mas não vai mudar muita coisa. Não, mas são empresas distintas. Sim. No caso, são sócios separados. Mas lá no mercadinho de condomínio eu opero pelo simples, porque o faturamento é bem menor. Sim. Não vai mudar, não. Vai continuar igual. Então, resumindo, quem tem Simples Nacional não vai ser tão afetado. Não. Até agora. Até não ter nenhuma mudança na legislação. Até vota lá uma alteração, o Congresso vota, um projeto de lei, um projeto de alteração da lei complementar, vota, risca o artigo 261 aqui e passa outro embaixo. Se é advogado, você sabe que isso pode acontecer. Mas até segunda ordem, o texto prevê expressamente, Simples Nacional não sofre alteração, não vai ser contribuinte de IBS e CBS. Mas será que eles têm uma noção, assim, se eles saírem quebrando todo mundo, eles também vão receber menos? Eles não têm essa noção. Porque, assim, Simples Nacional, né, a maioria não consegue pagar 28% de imposto. É quebrado. Você tocou num assunto muito sensível, inclusive eu falei isso num vídeo outro dia, que é um estudo chamado Curva de Laffer. Um economista norte-americano, Arthur Laffer, ele fala que tem um ponto ótimo de tributação. Aqui é o início de um gráfico, aqui é zero. Você tributa zero, sua arrecadação é zero, porque você não está tributando nada, então é zero. Aí lá é 100%. Quando você tributar 100%, a tua arrecadação quanto que é? É zero também. E ninguém vai sair de casa para produzir alguma coisa se você vai entregar 100% para alguém. Tributação é zero. Então aqui há um ponto ótimo da tributação aqui, que é um ponto que a população se dispõe a pagar, vê legitimidade no pagamento, vê retorno e fala, não, aqui está bom. Aqui é um ponto bom. Passou daqui, a arrecadação começa a cair. Então é uma pergunta muito pertinente a sua. O Estado anda muito voraz realmente e não devolve muito serviço, né? Não é uma Noruega, não é uma Suécia. Então essa é a parte complicada, porque em países como esse que eu acabei de citar, no norte da Europa, a tributação ainda é mais alta que a nossa. É mais alta, mas o dinheiro que te sobra, depois que você ganha, você não precisa pagar nada, não precisa pagar escola, não precisa pagar... E aqui você gasta tudo com os serviços essenciais que estão previstos na Constituição, né? Você gasta tudo de novo. Saúde, educação. Tudo de novo. Segurança, gasta tudo de novo. Tem que morar em condomínio, porque não tem segurança na rua. Sobre esse aspecto da tributação, se nós compararmos assim, nos Estados Unidos, uma tributação de 10%. Então, e aqui no Brasil, 35%, 40%. Tá? Então, lá nos Estados Unidos, precisa 10 operações para que 100% daquele dinheiro vá para o Tesouro. Aqui no Brasil, 2 operações e meia, o dinheiro vai todo para o Tesouro. Então, com esse tipo de tributação, lá o americano tem mais dinheiro para movimentar a economia e produzir. Aqui no Brasil não dá tempo de fazer
um planejamento de compra, venda, não é, Patrick? Não dá tempo. O dinheiro todo fica no governo. E aí isto prejudica o próprio país. Então, são políticas que talvez um dia o Brasil venha tomar conhecimento dessa situação e cobre menos imposto aqui. Mas o futuro é incerto. O futuro é incerto. Vamos ver o que vai dar. Tudo bem, pessoal? Bom, é isso aí. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. Nós pretendemos começar uma série de workshops e palestrinhas de assuntos do interesse de vocês. Se vocês quiserem sugerir algum assunto, fazer um grupo de estudo, um grupo de reunião de empresários, de advogados, né? Uma iniciativa que a gente está tendo. Então, eu quero agradecer vocês aí pela presença. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais. Vou falar aqui no vídeo que o Fernando está colocando, para seguir a gente também no YouTube, compartilhar o vídeo, porque a nossa intenção é fazer um grupo de estudos aqui em São José dos Campos e reunião de empresários para a gente se unir e poder tomar melhores decisões daqui para frente. Obrigado, pessoal. Também agradeço a presença de todos aqui, e é muito importante quando vocês fazem essas perguntas para a gente, tá? Porque através dessas perguntas nós podemos sentir a necessidade de vocês e também buscar uma resposta que pode atender a toda uma comunidade de empresários, contadores, advogados que precisam do conhecimento de uma reforma tributária. Muito obrigado a vocês.